Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Chegamos ao momento em que estudamos o estudo guiado. Esse estudo que está falando muito ao meu coração e eu espero que também esteja falando ao seu, pois estamos estudando o Evangelho de Marcos. E nós passaremos todo um trimestre estudando esse Evangelho que foi preservado pelo poder de Deus para a minha e a sua transformação por meio da contemplação dele. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com um tema maravilhoso, onde iremos fazer reflexões que vão, vamos dizer assim, fazer do nosso dia completamente diferente. E claro, vamos fazer também aplicações na nossa vida, porque não adianta nada conhecer a palavra de Deus e nada mudar na nossa vida. Tem que acontecer transformação, tem que acontecer mudança. Não pelo meu esforço, nem pelo seu esforço, mas pelo poder do Espírito Santo que irá atuar na minha e na sua vida. Você sabe que antes da gente se aprofundar no estudo do dia, eu convido você sempre a buscar a Deus por meio de uma oração. E hoje não será diferente. Então vamos orar juntos e logo em seguida estudarmos e meditarmos no estudo guiado de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus. Deus, como é bom esse momento. Eu espero de maneira ansiosa por esse momento, Pai. De maneira especial, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor faça crescer no meu coração esse entusiasmo, essa alegria e esse desejo e anseio pela tua palavra. Porque certa vez teu filho amado disse que nós devemos meditar, que nós devemos investigar nela, porque é nela que tem a vida eterna. É o que está escrito nela que vai nos conduzir para a vida eterna. E toda a tua palavra fala a respeito de ti, do teu Filho e do Espírito Santo. Senhor, fala aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Transforma o nosso ser. Faz com que sejamos pessoas diferentes. Pessoas que não chamam a atenção para si, mas que chamam a atenção para ti. Pois nós queremos glorificar o teu nome aqui na terra. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje, domingo 14 de julho, é Curando um Paralítico. O texto para a nossa reflexão se encontra no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, que narra a história da cura de um paralítico. E começa dizendo assim, ó. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoeis sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Olha que texto poderoso e maravilhoso. A cura de um paralítico. Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos e também fazermos algumas aplicações. E o primeiro ponto diz assim, ó. O homem não conseguia andar. Portanto, seus 4 amigos tiveram que carregá-lo até Jesus. Depois que abriram o telhado e ajudaram o homem a descer até Jesus, o mestre viu a fé deles. Veja que o cenário era basicamente assim. Eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum.
E eles logo pensaram: vamos ao encontro de Jesus. Vamos ver Jesus. Ali, 4 homens carregando um sobre a cama. Quando se depararam com a situação, eles poderiam dizer: mas infelizmente a gente chegou tarde. Outras pessoas chegaram antes de nós, não tem como a gente acessar o Mestre. Mas não. Isso não foi empecilho para eles. Eles tentaram de uma forma, tentaram de outra, tentaram até que disseram: vamos por cima. É o único local que não tem gente, pois as pessoas estavam na porta, estavam em todo lugar e não tinha como acessar o espaço onde Jesus estava. Imagine a cena: 4 homens subindo no telhado de uma casa, carregando o outro que era paralítico. Eles viram: olha, o mestre se encontra aqui. Eu imagino que eles deviam ouvir a voz de Jesus no telhado. Eles: não, ele está aqui, nós estamos ouvindo ele. E aí abriram ali um buraco, um espaço, e desceram o homem paralítico ali na sua cama. Jesus, quando viu aquela cena, eu imagino, isso não está na Bíblia, é a minha imaginação, e eu posso fazer isso. Eu imagino que Jesus deva ter abrido um sorriso. Porque Jesus, quando olhou para aquela situação, ele diz: olha, grande é a fé de vocês. Jesus não disse somente para o paralítico que estava descendo. Jesus disse para também os 4 homens que estavam ajudando ali o seu amigo: grande é a fé de vocês. Porque haviam diversas barreiras que poderiam atrapalhar aquela ocasião. Assim como acontece na minha e na sua vida. Algumas dificuldades, algumas barreiras, alguns muros e paredões surgem diante de nós para tentar desestabilizar a nossa fé, para tentar fazer-nos retroceder, e que muitas vezes acontece. Quando a gente sobrepõe essas dificuldades, a nossa fé ela é enaltecida. A nossa fé ela é vitoriosa. Jesus, quando olha para aquele rapaz paralítico, ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Perceba que Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. E aí surge um questionamento: como Jesus viu fé? A fé não é visível, assim como o amor. Porém, a fé ela pode ser testemunhada, assim como o amor. Como, Davi? Por meio das ações. Quando eu e você cremos, confiamos e agimos, mesmo quando não enxergamos a forma e o como as coisas podem acontecer, nós estamos agindo pela fé. E é dessa forma que ela se torna visível. Nós podemos, por exemplo, lembrar o pai da fé, Abraão. Abraão saiu do meio da sua parentela, saiu do meio do seu conforto, da sua zona de conforto, no meio dos seus, onde ele estava bem estabelecido, onde ele tinha um futuro ali todo garantido, e foi peregrinar em uma terra estranha que ele não conhecia, onde ele foi em busca da realização da promessa de ser um pai de uma grande nação. Abraão não era um jovem quando isso aconteceu. Abraão já era avançado em idade. Mas mesmo assim, Abraão creu. Abraão agiu. Abraão fez o que era necessário por meio da fé. E por isso ele foi conhecido como pai da fé. Porque muitas coisas eram impossíveis. E muitas coisas se tornaram possíveis graças à fé que ele teve. Que tal hoje eu e você aprendermos com esses 4 amigos e esse homem paralítico a desenvolvermos fé, a fazermos aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar nem vislumbrar, mas por meio da fé já são reais. Podemos aprender isso e aplicarmos na nossa vida. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: a necessidade física do homem era mais evidente. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus se referem ao perdão dos pecados. Muitas vezes eu e você queremos aquilo que aos nossos olhos são mais importantes, aquilo que almejamos, aquilo que queremos. Mas será que não existem outras coisas mais importantes a serem avaliadas, analisadas? Veja que os discípulos eles tinham uma ideia equivocada a respeito de Jesus. Eles achavam que Jesus seria o Messias, que iria libertá-los da opressão romana, do cativeiro romano, do jugo romano.
Mas Jesus, ele não veio para essa simples necessidade. Jesus, ele veio para uma necessidade maior. Davi, qual era essa necessidade? O perdão dos pecados. A reconciliação com Deus. Cumprir a promessa de paz com Deus. Jesus, ele dá aquilo que eu e você mais precisamos. Às vezes a gente pede em nossas orações, Senhor, me concede isso, me concede aquilo. Quando na verdade, o que talvez a gente mais precise seja de um relacionamento real com Ele. Quando talvez o que a gente mais precise seja uma vida de oração, uma vida convertida, uma vida em que a gente possa dar testemunho a respeito dele. Queremos coisas que talvez a gente nem precise, e quanto àquilo que a gente mais precise, não é evidenciado por nós e talvez nem é pedido. O homem paralítico, em todo o contexto narrado que nós lemos, ele não abriu a boca, ele não falou nada, ele não pediu nada. Simplesmente Jesus olhou para ele e disse, os teus pecados estão perdoados. Como Jesus sabia que isso era o mais importante e o que ele necessitava naquele momento? A Bíblia fala que o Senhor sonda os nossos corações. Ele nos conhece de maneira profunda e perfeita. A Bíblia fala que antes que a nossa boca venha a pronunciar a palavra, o Senhor já conhece toda ela. Será que era preciso ele pedir a Jesus alguma coisa? Claro que não. Jesus deu aquilo que mais precisava. O outro ponto que eu destaquei fala assim, Jesus enfrentou os oponentes no próprio terreno deles, usando o estilo de argumentação que era bastante típico dos rabinos, conhecido como do menor para o maior. O texto fala que os escribas, os religiosos da época, começaram a falar com a própria mente, dizendo, mas rapaz, quem é esse camarada? Quem ele pensa que é para dizer que os pecados estão perdoados? Isso é algo que só Deus pode fazer. Algumas pessoas não viam Jesus como filho de Deus. Podiam aceitar a ideia de ele ser um profeta, mas um profeta não tem autoridade para perdoar pecados. Quando Jesus toma posse e conhecimento do que se passava na mente dos religiosos, ele vira para eles e diz, olha, por que é que vocês estão pensando isso? Por que é que vocês estão se demorando nesse tipo de pensamento? Vocês acham que é mais simples dizer, estão perdoados seus pecados? Ou dizer para ele, levanta, pega a tua cama e vai para casa? Com certeza, falar que os pecados estão perdoados era mais simples. Mas aí Jesus fez o que era mais difícil, para não dizer impossível. E por Jesus realizar esse feito de curar o paralítico, fazer ele andar novamente, demonstrava que Jesus não somente tinha poder para curar, mas também poder para perdoar pecados. Veja como é o nosso Jesus. Ele não apenas deu aquilo que era mais necessário, mais importante, mas também resolveu o problema aparente que aquela pessoa tinha, que era a impossibilidade de andar. O nosso Deus é esse. Ele não apenas vai nos purificar de todo mal e pecado. Ele não apenas vai fazer com que eu e você estejamos em paz com Deus. Ele não apenas vai fazer o nosso caminho acessível ao reino dos céus, como também Ele vai resolver todas as demandas que estão na nossa vida. Porque Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de eterna compaixão e amor. Um outro texto que foi apresentado aqui no nosso estudo, eu quero ler com você, está no livro do profeta Miqueias, que diz assim, deixa eu localizar aqui, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, o versículo do 6 ao 8, que diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Isso é um questionamento que o adorador faz. E aqui ele vem trazendo algumas opções. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão?
O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Percebe que Deus ele não pede muito de mim e de você? Interessante que os contextos aqui, das opções apresentadas, foram exatamente o que alguns personagens da Bíblia ofereceram. Salomão ofereceu 1000 cordeiros, 1000 holocaustos. Abraão foi chamado para trazer em holocausto o seu filho Isaque. E aí ele faz, é isso que eu devo fazer? Ou seja, eu devo fazer o que os outros no passado já fizeram para agradar ao Senhor? É isso que eu tenho que fazer? É dessa forma que eu tenho que me apresentar diante do Senhor? E o Senhor responde, não, meu filho, não é isso. Não é sacrifício. A única coisa que eu peço de ti é uma coisa muito simples e que talvez você esteja querendo oferecer o mais difícil, o mais complicado. Mas eu te peço algo muito simples. Eu te peço apenas que você seja uma pessoa que pratique a justiça, que ama a beneficência e andes de forma humilde diante do teu Deus. Com base nesse texto, eu separei o último ponto, que diz assim: aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importa: justiça, misericórdia e humildade. Estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra de Cristo que ocorria diante deles. E quantas pessoas ali davam glórias a Deus porque nunca tinham presenciado algo daquela forma, daquela magnitude, os religiosos ficaram, mas ele está tentando tomar o lugar de Deus. Mas ele está fazendo errado. Não é dessa forma que o culto deve acontecer. Não é dessa forma que a doxologia acontece. Ele está quebrando os procedimentos, ele está quebrando o padrão. Será que nós não temos vivido hoje na mesma forma que os religiosos da época de Jesus? A gente sente o atrito, a perturbação no ambiente quando algumas coisas são tiradas da ordem devida. Quando a caixinha de como a gente acha que as coisas devem funcionar é desmantelada. Eu já presenciei muito disso. Algumas pessoas tentando defender a ideia de Deus que elas têm, assim como os escribas, os religiosos da época de Jesus, elas lutam com tanto afinco por essas coisas que acabam esquecendo aquilo que de fato é mais importante. E o que é mais importante e que talvez eu e você estejamos negligenciando você é uma pessoa justa. Você está sendo justo com o teu próximo. Você está amando, você está fazendo bem às pessoas que estão ao teu redor. Você está se comportando com humildade? Ou você está tentando trazer a atenção para si porque você está fazendo as coisas corretinhas demais, está fazendo as coisas perfeitinhas demais e que de acordo com a sua convicção é dessa forma que agrada a Deus? O Senhor não pede nada extravagante de mim e de você. Ele pede apenas 3 coisas. Ande na justiça. Seja correto, seja justo. Ande com amor ao próximo. Seja beneficente ao próximo. E seja humilde, simples. É isso que o Senhor quer dos seus filhos. É dessa forma que eu e você prestamos a verdadeira adoração ao Senhor. É dessa forma que nós agradamos. É dessa forma que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Jesus, ele se atentava a isso, ao que era mais importante. Por isso, de primeira instância, ele diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Porque não tem como eu e você estarmos diante de Deus por toda a eternidade manchados pelo pecado. A única coisa que eu e você precisamos para ter a eternidade ao lado do Senhor é o perdão dos nossos pecados. Nós podemos chegar faltando um pedaço, nós podemos chegar faltando a metade, mas se chegarmos lá com os pecados perdoados, terá valido a pena. As outras coisas que deixamos pelo caminho não terão nenhum valor. Afinal de contas, conseguimos chegar à presença de Deus sem nenhum pecado. Graças a Jesus. Que nós possamos aprender com essa história, aplicar na nossa vida
e viver essa realidade do que é mais importante. Às vezes nós temos atacado pessoas, temos feito divisões em nossos meios sociais por coisas tão supérfluas, tão pequenas, com a ideia equivocada de que Deus quer dessa forma. E assim acabamos fazendo aquilo que os religiosos da época de Jesus fizeram. Para eles, aquela pessoa deveria viver à margem da sociedade. Não deveria ter sido perdoada, não deveria ter sido curada. Será que é isso mesmo que nós devemos fazer? Eu creio que não. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que Papai do Céu continue falando a cada um de nós. Que nós possamos aprender com esse estudo. E não apenas aprender, que nós possamos viver. Porque esse estudo nada mais é do que a misericórdia de Deus agindo na minha e na sua vida para chamar a atenção a temas que talvez nós estejamos negligenciando. Eu espero que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso encontro com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.